bem-vindos de volta. Eu sou Ana Carolina Praça, psicóloga, e hoje vim falar sobre comportamentos disruptivos. Mais precisamente, eu vou dar uma dica, que falando dica parece fácil, né? Mas é um trabalho bem mais complexo do que parece, sobre como lidar com esses comportamentos disruptivos. E eu conseguiria resumir essa dica em uma expressão, que é a análise funcional do comportamento. Todo comportamento, ele possui uma função na nossa vida, né? Todo comportamento, e aqui eu estou chamando de comportamento tudo que a gente se comporta, né? Todos os nossos gestos, nossos atos, enfim, todas as nossas atitudes, tudo que é observável, né? Que a gente chama de comportamento. E todo comportamento, então, ele tem uma função. Tudo que a gente faz tem um motivo, tem um porquê. Seja como resultado de um estímulo ou seja visando alcançar uma consequência. Então, quando a gente fala bem rapidamente aqui sobre a análise do comportamento aplicada, a gente vem falando sobre o estímulo, o comportamento e a resposta, que é a consequência desse comportamento. Então, todo comportamento a gente consegue olhar sob essa ótica do estímulo, comportamento e a consequência. Porque todo comportamento é causado por um estímulo, por algo que antecede ele, e tem uma consequência que acontece após o comportamento em si. E quando a gente começa a olhar todo o comportamento sempre procurando seu antecedente e a sua consequência, a gente consegue pensar nos comportamentos disruptivos de uma outra forma. E aqui também vou definir o que eu estou chamando de comportamento disruptivo, né? Mas pode ser chamado também de comportamento inadequado. Enfim, é um comportamento que não é esperado, que não é socialmente aceito de repente. Enfim, comportamento considerado ruim, entre aspas, ok? Então vamos pegar um exemplo clássico sobre isso. A criança que pede um brinquedo para o pai diz que não, a criança, enfim, faz aquela birra, chora, grita, se joga no chão, e aí o pai, às vezes até por vergonha ali, né, de estar todo mundo olhando aquela situação, acaba comprando o brinquedo, né? Qual é o comportamento? A birra. O que é o estímulo? O que aconteceu antes disso? Foi a frustração dele pedir algo e não ser atendido. E qual é a consequência, então, do comportamento? Qual a consequência da birra? Foi o seu desejo ser atendido. Quando a gente olha essa situação, esse exemplo bem básico, bem simples, o que a gente já consegue notar? Que a consequência, né, o que o pai fez, reforça o comportamento, que foi a birra. Então, indiretamente, o que a gente ensina para essa criança? Que quando ele quiser alguma coisa, basta fazer aquela cena, aquela birra, que ele vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, quando a gente começa a analisar todas as situações com essa visão um pouco mais analítica, né? A gente consegue olhar para o comportamento disruptivo, como a birra do exemplo, e prever o que aconteceu, o que eu estou fazendo que de repente está reforçando esse comportamento e diante daquele estímulo a criança tende a repetir aquele comportamento. Um outro fato importante que dá pra gente observar sobre esse assunto é que nenhum comportamento é do nada. Eu sou psicóloga escolar, para quem não sabe, e ao longo das minhas visitas aí nas escolas, ou então até mesmo na clínica, né, conversando com pais de pacientes, eu ouço muito assim, nossa, do nada ele teve uma crise, do nada ele mordeu o coleguinha, do nada ele começou a chorar, né? E assim, não existe comportamento do nada, né? Ainda que haja uma causa psiquiátrica, né, uma psicose, alguma coisa ali por trás desse comportamento, ainda assim existe uma causa para o comportamento. Então nunca é do nada. Então o que a gente precisa estar atento é ao que está acontecendo imediatamente antes daquele comportamento considerado disruptivo, inadequado, enfim, que é para a gente conseguir prevenir que ele aconteça. E como que a gente vai prevenir que esse comportamento aconteça? Se a gente já sabe o que causa aquele comportamento, então, por exemplo, voltando lá no exemplo do pai, o brinquedo e a birra,
né? Se o pai sabe que aquela criança, quando é negada a ela o que ela pede, ela tem aquele comportamento de birra, ele já vai conseguir traçar estratégias para evitar que haja o que antecede a birra. Ah, então ele já vai dar o brinquedo mesmo que ele não quiser para prevenir? Não, né? Mas aí ele já vai começar, por exemplo, ensinar aquela criança a lidar melhor com a frustração. Ele já vai, antes de repente de entrar na loja, conversar com a criança a respeito daquilo, né? Sobre a situação ali que pode vir a acontecer. Então, quando a gente sabe o que causa o comportamento, a gente consegue trabalhar com uma prevenção, caso esse comportamento seja inadequado. Outra coisa que a gente consegue fazer também é analisar o nosso papel nisso, né? A consequência, né? Como no exemplo do pai, se o pai depois da birra dá o brinquedo, no intuito de acabar com aquela cena, ele tá tendo um papel aí também responsável pela permanência desse tipo de estratégia pela criança. Então a gente tem que se analisar. O que eu tô fazendo de repente que tá reforçando aquele comportamento, que tá ensinando para aquela criança que o caminho é esse, que essa é a forma de conquistar as coisas, né? Então a gente analisa o comportamento da criança, o que vem imediatamente antes e qual é a consequência disso, que pode envolver muitas vezes o meu papel como adulto ali da relação. Eu sei que parece fácil e no dia a dia vocês vão achar difícil e aí vão acabar desistindo, mas não desista, né? Com o tempo, exercitando esse olhar, isso se torna automático e as coisas começam a fluir de uma forma muito mais saudável. Então vale a pena investir um pouco de tempo e energia na análise funcional desse comportamento da criança. Bom, espero ter ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.